Beleza. Bom, a Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela veio mesmo preencher uma lacuna na legislação brasileira que não especificava muitos detalhes acerca de como se relacionar com esse bem fundamental que é o meio ambiente, né? Entende-se que o meio ambiente é, então, visto como um bem fundamental à existência humana, e a partir da Constituição de 98, no seu artigo 225, que se estabelece um parâmetro para que a lei ambiental, então, fosse escrita, acontecesse a apresentação da lei ambiental e sua aprovação, né? Então, começa tudo lá com o artigo 225 da Constituição, que vai deixar bem explícito que o meio ambiente é um direito que está associado à existência física e saúde de cada cidadão. E aí, esse mesmo artigo deixa claro que quem tem responsabilidade pela proteção ambiental são, a gente pode dizer aí, dois atores, né? O poder público e a coletividade. Nessa lei, gente, mudou minha tela aqui, para você estar a mesma? Gente, para mim saiu. Para mim tá na tela do Word aqui ainda. A minha sumiu. Voltei, consegui voltar. Então, beleza. É interessante que toda vez que a gente fala meio ambiente, na Constituição fala assim, o meio ambiente sadio é um direito de todo cidadão brasileiro. E a gente vai entender como crime qualquer ação que viole esse direito. Então, deixando de uma forma mais abrangente, crime ambiental é causar dano ou prejuízo a quaisquer desses elementos aqui, flora, fauna, recursos naturais e também ao patrimônio cultural. Bom, toda vez que se viola um direito, toda vez que se comete um crime, esse ato é suscetível a uma coisa que a gente chama de sanção. Quer dizer que esse ato está suscetível a uma pena, a uma penalização. Eu destaquei em vermelho esses temas porque são temas do meio jurídico que vão aparecer bastante nos nossos estudos aqui, de agora em diante, tá? Bom, essas sanções, ou seja, essas penalidades que estão associadas à lei ambiental, algumas vão ter caráter penal até medida de restritiva mesmo, né? Até uma pessoa física pode ser presa em função de um crime ambiental. Mas existem também sanções administrativas, que não são necessariamente a restrição de liberdade. Bom, o que eu já tinha comentado um pouquinho aqui que antes de existir essa lei ambiental, tinha muita coisa no Brasil que estava meio solta em termos do que eu posso, o que eu não posso fazer em relação ao meio ambiente e a esses elementos, fauna, flora, recursos naturais, patrimônio cultural. Então, aqui, esse artigo é um artigo, tá, pessoal, de um espaço virtual chamado Eco, que eu acho bem interessante. E aí, eles destacaram nesse artigo algumas contradições. Dizia, por exemplo, na lei ambiental, que o acesso às praias é livre, ou seja, todo mundo pode ir às praias brasileiras. Mas não tinha, por exemplo, nenhum tipo de punição para quem restringisse isso. Eles vão falar assim, mas quem que restringe o uso de praia? Isso aqui eu ainda acho polêmico até hoje, porque, por exemplo, quando uma pessoa ela tem uma ilha particular, eu acho meio discutível, né? Ali vai ter uma praia, e aí? Se o acesso à praia é livre, como que faz? Mas e aí tem o direito de propriedade, né? Então, tem esses entraves no direito aí, que eu nem entro muito no mérito, por não ser minha área específica, mas eu acho bem, assim, complexo da gente avaliar secamente, né? Outra questão com relação ao animal silvestre. O que a gente tinha antes dessa lei de crimes ambientais era o Código Florestal. E o Código Florestal dizia, é crime matar animal silvestre. Matou animal silvestre é crime, é inafiançável, vai preso, não vai pagar
medida alternativa, não vai pagar multa, vai preso. Mas hoje, a legislação, a partir da 9605, ficou mais flexível, porque ela estabelece, por exemplo, que se você matar um animal silvestre para se alimentar, isso deixa de caracterizar um crime. Então, sei lá, a pessoa está lá, mora numa região que tem tatu. Ela está com fome, ela não tem outra forma de obter alimento. Ela matou o tatu, comeu, deu para a família, não é mais considerado crime, né? Algumas partes da lei que deixou esses critérios mais rígidos foi, por exemplo, no desrespeito a maus tratos animais e desmatamento. Na verdade, maus tratos animais, bem recentemente, né, há poucas semanas, votou-se, né, uma lei específica para isso, estabelecendo tempo de prisão mesmo, né? Uma outra lacuna que é destacada aqui, com relação a soltar balão, gente. Soltar balão só ficou proibido, só virou crime a partir de 98, quando essa lei foi promulgada, né? Bom, outra parte que é importante, que vai ser legal da gente discutir alguns estudos de caso, é o fato que no iníciozinho do parágrafo, né, vai falar que a proteção ao meio ambiente ela é centralizada. Isso quer dizer que é uma lei federal e que são órgãos federais que vão avaliar crimes ambientais. Então, quando aconteceu lá as questões, né, das barragens da Vale, em Brumadinho, da barragem de Mariana, quem faz? O Ministério Público de Minas, ele conduz o processo que aconteceu em solo mineiro, mas quem vai aplicar a penalidade em função dessa centralização a partir da Lei de Crimes Ambientais é o Ministério Público Federal. A lei define responsabilidade também de pessoa jurídica, não só de pessoa física. Mas aí a gente pensa assim, tá, mas pessoa jurídica não vai ser presa, a gente não prende empresa. E aí, gente, que é bem importante a gente, até quero tocar nesse assunto, que diz respeito à responsabilidade técnica para gente que é da área de química, né? Se você trabalha numa empresa e essa empresa, a partir ali da sua forma de trabalho, incorre em algum crime, seja ambiental ou de alguma outra especificação criminal, e isso passa pela forma como o seu trabalho está acontecendo, a empresa responde como pessoa jurídica, mas o químico responde como pessoa física, tá? O que vai constar no processo contra você é o seu CPF, aquele processo vai ficar com o seu CPF, não vai ficar só com o CNPJ da empresa, não. Na verdade, são dois processos. E os dois são conduzidos, no caso aí, na parte, nos fóruns e pela parte de justiça penal mesmo, tá bom? Bom, as mudanças aqui que eu já tinha comentado, né? Matar animais continua sendo crime, exceto para saciar a fome do agente ou da sua família. Maus tratos, experiências dolorosas ou cruéis. A lei de crimes ambientais, ela vai ter aspectos que abordam até que tipo de teste que pode ser feito em animal, que tipo de teste que não pode. Mas eu queria deixar claro para vocês, é permitido teste de medicamentos, de cosméticos também. Tá? Sei que tem entidades que questionam isso, mas eu fico pensando, gente, vai fazer como? Qual que seria a alternativa, né? Não que eu ache que eu acho agradável pensar que se criam animais exclusivamente para testes, por exemplo, determinar LD50, quando metade da população vem a óbito a partir do contato com um determinado agente ou substância química. Então, como que vai fazer isso? Que outra possibilidade que a gente tem? Então, eu penso que quando a gente questiona, quando a gente fala não, não pode fazer desse jeito, isso é incorreto, não é ético, seria interessante a gente propor alternativas, né? Eu não conheço muitas propostas, na verdade, eu não conheço nenhuma proposta até hoje, não. Com relação aos balões, pessoal, que eu tinha comentado, incorre em lei ambiental, porque quando um balão cai, ele vai causar uma queimada, e independente se a área
é de preservação, é área de mata, ou se é em área residencial, incorre em crime ambiental. Então, hoje, não é proibido só soltar, é proibido fabricar, vender e transportar balão. Mesmo se a pessoa que foi encontrada lá com o balão não é ela que foi soltar, ela é considerada criminosa e é previsto prisão mesmo. Bom, como é que acontece quando é a empresa que viola essa lei ambiental? Não tem como a gente falar assim, então vamos prender todo mundo que é da empresa, né? Então, o que acontece vão ser as chamadas penalização. São penalizações diversas. Essas penalizações vão acontecer basicamente a partir de dois instrumentos, que são as multas e as medidas restritivas de direito. O que são medidas restritivas de direito? A empresa vai ficar impedida de realizar suas atividades parcial ou totalmente. Pode acontecer a chamada interdição temporária. Feche-se a empresa por um tempo até que se regularize aquela situação, para que ela venha a ser autorizada novamente a funcionar. E a empresa fica impedida de participar de licitação. Ela não pode pegar nenhum contrato público. Se houver algum tipo de subsídio, a gente sabe que acontece isso, né? Uma certa... Para que a empresa se instale em determinado município, aquela prefeitura dá isenção de alguns impostos, ou o Estado, ou até a União, para garantir que a empresa se instale em seu território, pode dar isenção. Isso são chamados subsídios, né? Todos eles são suspensos a partir de quando a empresa incorre em crime ambiental. Além dessas medidas restritivas, tem outros tipos de penalidades, que é a obrigatoriedade de prestação de serviço à comunidade, ou a empresa fica sujeita a ser, então, a fazer a manutenção financeira ou até de gestão mesmo, de programas e de projetos ambientais que tenham ali uma função de trabalhar a questão da degradação que foi causada, além da execução de obras para degradar o que foi, para restaurar o que foi degradado, né? Bom, nossa, o tempinho aqui tá pequenininho para eu comentar esse outro tópico. Nesse tópico aqui, vai falar um pouquinho de ação civil pública. Ele vai ser regulamentado por uma outra lei que é anterior, mas o objetivo aqui basicamente é definir, né, o que vai ser feito para reparar o dano ao recurso ambiental quando se tiver essa situação quando se incorrer nessa situação de crime ambiental. O espaço de tempo que a gente tem de aula aqui, ele está pequenininho para isso. Então, eu vou encerrar essa aula, vou começar outra no mesmo link. Só lembrando a vocês que eu vou precisar de um espacinho de tempo aí para fazer a conversão da gravação no Zoom. E eu já, assim que terminar as aulas, disponibilizar para vocês, tá? Quando vocês não tiverem acesso ao link aí no grupo, eu sempre coloco no grupo, mas às vezes vai ficando distante, né? Já apagou a conversa ou vai ter que rolar muito a tela. Lembra que sempre eu vou estar colocando essas aulas no mesmo local, tá? Eu sempre vou estar disponibilizando para vocês essas aulas lá no... Abrir um canal para ficar tudo num lugar só e vocês não terem que ficar procurando daqui e dali. Beleza? Então, pessoal, vou encerrar para recomeçar, tá? Vou recomeçar no mesmo link. Até daqui a pouquinho.